Olá, pessoal, bem-vindo a todos, a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos aqui. Nós somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos fazendo aqui o estudo bíblico sobre as cartas de Paulo e a gente está estudando a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós estamos aqui fazendo esse estudo na condução do nosso professor Edgar. Eu vou chamar o pastor Claudio Vanni para fazer uma oração, para a gente poder dar sequência aqui no início nos nossos estudos e dar sequência aqui no capítulo 5 que nós estamos estudando. Pastor Vanni. Amém. Vamos orar, então. Pai amado, agradecemos a Ti, ó Pai, pela noite que tivemos, agradecemos pelo descanso, agradecemos por todas as bênçãos, ó Pai, agradecemos por ter acordado. Agradeço a Ti, ó Pai, por essa escola bíblica, agradeço pelos professores, pelas pessoas que estão aqui, ó Pai. Que o Senhor possa, ó Pai, estar abrindo nosso entendimento, Senhor, abrindo nossa mente, nossos corações, para que possamos receber a Tua palavra, ó Pai. Nos abençoe, ó Deus, nos ajude, Senhor. É o que te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado, pastor Vanni. Agora eu vou chamar o Edgar, mas antes, só como de praxe eu faço, só recapitulando rapidamente onde que nós estamos. A gente está no capítulo 5, né? Estamos terminando aí o capítulo 5 e devemos começar o 6, né? Então, nessa segunda carta, a gente viu os primeiros capítulos. O capítulo 1, Paulo estava preparando para fazer uma resposta para a igreja de Corinto, por que ele não foi lá conforme o combinado fazer aquela visita. Então, no capítulo 1, ele fala sobre sofrimento, sobre que muitas coisas não dá para ser do jeito que a gente quer. Ele também fala sobre ele, sobre a autoridade dele, sobre o quanto que ele foi ungido para poder trazer a palavra. Então, ele fala um pouco dele no capítulo 1. E no capítulo 2, aí ele explica o motivo pelo qual ele não foi da segunda vez lá fazer a visita. E aí no capítulo 3, ele fala dessa nova aliança, da chegada do Messias, agora dessa mudança. Ele fala isso no capítulo 3. E no capítulo 4, a gente viu sobre as dificuldades que se tem de levar essa aliança, de levar o evangelho para as pessoas. Então, ele aborda muito bem no capítulo 4 essas dificuldades que a gente tem para levar o evangelho. E ele também fala sobre essa questão de que a vida terrena é passageira, o nosso corpo é passageiro, né? Mas a nossa salvação ela é eterna. Então, ele foca no espiritual e não na vida terrena. Ele fala que esse corpo é passageiro, mas, ao mesmo tempo, também, ele vem dizer, já no capítulo 5, ele vem falar sobre que nós somos uma nova criatura, mas também ele vem falar que o que a gente faz com esse corpo, mesmo que seja uma vida passageira ou transitória, a gente vai prestar conta. Do bem ou do mal que a gente fizer nessa vida, a gente vai prestar conta. Isso ele fala. Então, ele fala que o importante é a vida espiritual e essa nossa vida é passageira, o corpo é passageiro, mas durante esse tempo passageiro, o que a gente fizer aqui, a gente vai prestar conta. Então, isso a gente já viu, né, no que estamos vendo no capítulo 5. E aí o Edgar vai continuar aí, eu vou passar a bola para ele. Edgar? Opa, está me ouvindo? Estamos ouvindo. Vamos lá, a gente está aí com... Bom, o Marcelino já fez a introdução do que a gente está, né? Como a gente está com a sequência aí, né? Dos textos. Está um pouquinho baixo, Edgar. Está um pouquinho baixo? Deixa eu aumentar o som daqui. Está melhor o som agora? Será? Um pouco melhor? Acho que esse microfone está mal posicionado aqui. Então, nós temos, na aula passada, nós estávamos falando no capítulo 5, né? Nós contamos bastante né? Falamos bastante sobre isso, né? Do que impulsionava Paulo lá a continuar mesmo nas adversidades e tudo mais, né? A gente estava falando um pouquinho da questão da observação, do observar a maneira que aqueles irmãos estavam agindo e aí quem eles estavam seguindo, porque eram pessoas que estavam vivendo de aparências dentro da igreja e se destacando pela aparência, pela eloquência, pela facilidade no falar,
no conhecimento dos fatos ali, mas na verdade não na essência do que era estar com Cristo, né? E ele estava alertando tudo isso, né? E ele veio ali alertando no capítulo 5, né? O que era viver para Cristo, né? Era morrer para si mesmo e viver para Cristo. Então, os valores começam a mudar, né? De acordo com quanto mais você busca a Deus e mais busca a Cristo na sua vida, viver como Cristo, menos você começa a dar valor a isso tudo que é material, isso tudo que é visual, né? E você começa a viver pela fé, e vivendo pela fé, você vive daquilo que você não vê, né? Você começa a não ver tanto o material e começa a viver por aquilo que é promessa na sua vida, viver por aquilo que é o porvir, né? E não aquilo que você está vivendo momentaneamente. Então você começa a mudar um pouquinho, virar um pouquinho a chave do material para o espiritual. Você começa a entender mais, né? Aquilo que Deus tem na sua vida. Então, mudança de vida, ele vem pregando ali no 5, né? E também mudança de pensamento no sentido de renovar a mente para poder seguir independente do que tenha acontecido na sua vida. E aí ele vem falou bastante, nós lemos ali acho que até o 18, né, Marcelino? Nós chegamos até o 18, não avaliar ninguém pelo ponto de vista humano, isso a gente tinha comentado, 16, né? 16, nós paramos, 16 é verdade, acho que nós tínhamos ido para o 18 na frente, mas paramos aqui. E no 16 nós tínhamos ali o posicionamento dele na questão de como ver as pessoas, né, e como ver a Cristo, né, não da forma humana, né, daquilo que ele pode te dar de questão física, né, de questão financeira, de bens e tudo mais que Deus te proporciona para poder ter condições mais confortáveis até para levar esse evangelho, né, para seguir em frente e até para abençoar pessoas, né. Então a gente começa a mudar um pouquinho esse posicionamento. E aí a gente já vai para frente, já seguindo, mesmo no 5, nós estamos terminando o 5 hoje, daqui a pouco a gente entra no 6, e o 5 tem algumas coisas bem que eu acho que a gente pode destacar, que Paulo fala, e que são vitais também para o cristão nos dias de hoje, né? E até muito mais importantes, às vezes a pessoa perdoa, mas não tem reconciliação. Então isso é muito interessante. Eu acho que é legal dar uma relé, né, do 17. Do 17 até o 21, né? Você quer reler? Quer ler aí, Marcelino? Aí a gente já entra falando. 17 ao 21. Lê? Vamos lá? Vamos ler, que é bacana. Vamos lá, no 17 para frente. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com ele. O 19. Pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo como quando dissemos, reconciliem-se com Deus. Pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Olha que interessante, né? Olha que seria uma chave, né, para vivermos melhor entre os irmãos e entre aqueles que, junto daqueles que cometeram, né, erros como nós também, né, como nós cometemos nossos erros diários até, né, e essa reconciliação foi feita ali através de Jesus Cristo, né, e nada melhor do que estarmos refletindo aquilo que é Cristo, né, que está em nós, né, que vive, né, que hoje vivemos por ele, do que exercer esse ministério mesmo da reconciliação, né, exercer essa função de cristão de reconciliar-se, né, primeiro com Deus, que foi reconciliado ali através de Cristo, e hoje com os irmãos. Eu tenho ali umas versões, eu vou passar aqui para frente. Eu peguei umas versões aqui desse 18, né, e que eu acho que na troca das palavras ali, no câmbio das palavras ali, você tem ali
versões interessantes que nos mostram maneiras diferentes de expressar esse 18, né? Olha que interessante. Na RC, que é a mais tradicional zona, mais antiga, né? Nós temos ali, tudo isso provém de Deus, porque ele nos reconciliou consigo, né? Mesmo por Jesus Cristo, tal, e nos deu o ministério da reconciliação. Né? Ele nos ofertou esse ministério, a possibilidade da reconciliação através de Jesus, né? Agora, né, falando diretamente com Deus, né? Essa reconciliação, né? E essa possibilidade de se reconciliar, de fazer com que pessoas, né, se acheguem a Deus dessa forma também, né? Então, apresentar esse Deus né, que nós servimos, a Cristo que nós conhecemos, né? E apresentar esses que estão rompidos ali, né? Que estão distantes, às vezes dentro da igreja, mas rompidos com Deus, né? A gente, às vezes, confunde um pouco. Às vezes a pessoa está na igreja, mas ela não teve esse encontro genuíno com Deus, né? E ela não teve ela não tá vivendo da maneira em que agrada a Deus. Ela só está na igreja, às vezes, né? Não estou nem falando de pessoas que estão fora da igreja. Estou falando até mesmo de pessoas que estão dentro da igreja. Então, essa ajuda nossa é fundamental também. Falar um pouquinho que dessa origem dessa palavra reconciliação, né? Ele vem do latim, que significa reunir-se novamente, né? Você se reúne novamente. Você já estava unido, você rompeu essa união, e aí você, de repente, se reconcilia, né? Então, você volta, né? Você reúne isso tudo, né? Na NTLH, que é o que a gente está usando o texto ali, fala que Deus nos deu a tarefa de fazer, né? Com que os outros sejam amigos dele. Então, ele nos deu uma tarefa importantíssima, que às vezes a gente nem se dá conta disso, né? Qual é a sua tarefa? Qual era a tarefa das mulheres e até dos homens ali que estavam envolvidos com o chá das mulheres ali? Além de ficar puxando a mesa para um lado, para o outro, para o outro, para o outro, para o outro e tal, mas além dessa tarefa nobre, né, pastor? Nós tínhamos ali a função ali até mesmo de trazer aquelas mulheres, e até mesmo mulheres que estão na igreja, mas que estão distantes de Deus. Então, essa tarefa, como diz ali na tradução, Deus nos deu a tarefa de fazer com que outros também sejam amigos dele. E que nós tenhamos, né, sejamos ali instrumentos para trazer, né, ferramentas para trazer esse povo que está caminhando um pouco distante de Deus, um pouco distante de Cristo ali, então trazer para perto de Deus, então trazer para perto do evangelho mesmo, genuíno. E isso é uma tarefa, como diz ali, né? Eu achei legal essa tradução da NTLH. E não vamos negar, né? Porque isso é uma tarefa de uma incumbência de Deus. Deus nos deu, né? Essa incumbência de sermos, né? Esse agente de trazer muitos para serem amigos dele. Olha que função nobre, né? Olha que coisa interessante, né? Então, assim, eu não estava lá, mas nós estamos ligados nesse estudo, né? Na reunião de ontem, né? Mas é interessante como a gente acaba tendo essa comunhão mesmo, né? De trazer. Mas olha que interessante ali, nessa versão da Jerusalém, que é a versão católica, né? Que é uma versão muito interessante, né? Muito interessante na maneira de expressar a língua portuguesa nessa versão. É muito interessante. Ela fala de que ela fala assim de que ele nos confiou, né, esse ministério da reconciliação. Então, assim, ele nos confiou porque estamos ligados a ele de uma forma em que ele, por conhecer nosso coração, ele fala: eu vou confiar esse ministério da reconciliação. Olha a responsa, né? Olha a responsabilidade desse ministério de trazer pessoas a estar novamente ligados a essa, né, essa aliança, né, ligados com Deus ali, e se achegando a Cristo. Olha que ministério, e olha que responsabilidade, ele nos confiou, né, o ministério da reconciliação. Então, ele na outra versão ali, na King James Version, da versão que é muito interessante também, ela é parafraseada, ela é relida, né, de uma maneira interessante, e ela fala ali do que Cristo nos outorgou. Então, a questão de outorgar é a questão de consentir, de atribuir, né, de conceder uma autorização, como se tivesse passado lá, né, uma autorização para você fazer determinada coisa, e de praticar, né,
através da sua vida, né, mediante o conhecimento que você tem de Cristo, praticar esse ministério da reconciliação com aqueles que estão precisando. Então, ele nos deu esse aval, nos deu essa carta de crédito ali, falou, essa carta em branco, esse cheque em branco, falou, ó, gasta tudo isso com esses, né, meus filhos ali, que estão meio caminhando, meio no tropeço, claudicando, como diria, né? Estão ali pulando, estão tropeçando, né? E isso é interessante também, né? Ele outorgar, ele nos dá essa carta de crédito. Isso é uma responsabilidade muito grande, né? E que às vezes a gente não toma, né, de uma maneira responsável isso tudo. Ah, eu já estou com Cristo, já estou com Deus e pronto. Não, a responsabilidade sua é de trazer esses para serem amigos de Deus, para serem reconciliados com o Evangelho novamente, para trazer esses que estão na igreja. Eu estou frisando isso porque às vezes a gente tem uma noção, não, os irmãos estão aqui congregados, todos unidos, tem até um louvor que estamos todos aqui reunidos, tal, e parece que está todo mundo, é uma família, está todo mundo junto. Olha, eu ouço aquele hino, uma família perfeitamente ligada. Tá, a gente vê isso na fé, né? A gente não vê, na verdade, mas pela fé a gente vê tudo isso. Mas ao mesmo tempo que eu penso, falo, puxa, não, somos uma família que daqueles muito desligados até, né? Aqueles que passam por cima de situações do irmãozinho do lado sem se preocupar. Não, eu já estou com Deus, já estou na fé, já estou seguindo, já estou lendo, já estou pregando, mas não está cuidando, né? Não está trazendo esses para a fé, né? Então isso seria a nossa missão, né? Isso é muito interessante. Vamos seguindo aqui. Se alguém quiser comentar alguma coisa, interrompe que a gente já para na hora. Né? Amém. Vamos fazer uma fila, né? Fazer uma fila, né? Amém. Amém. Interessante que do capítulo 18 e até o 21, eu estava contando aqui, olha só, 1, 2, 3, 4, 5 vezes fala sobre reconciliação. Olha a importância que Paulo dá para nós reconciliarmos. E depois também, no 17, um anterior, quando você reconcilia com Deus, o que acontece? Você passa a ser uma nova criatura. Então, olha só, o 17, é assim se alguém está em Cristo, é nova criatura. Então, as coisas velhas já passaram, né? Os costumes antigos já passaram. Uma pena que nem todos, né, acreditam e praticam como uma nova criatura que é. Que a nova criatura, nova é tudo novo. As coisas velhas, como diz Paulo, já passaram, foram embora. Agora eu sou uma nova criatura. Mas por que eu sou uma nova? Como que eu consegui? Pela reconciliação. Então, aqui por 5 vezes fala reconciliação, reconciliação, reconciliação. É muito, eu louvo a Deus por isso, né? Que eu, pela misericórdia do Senhor, eu sou uma nova criatura. Amém. E como sendo nova criatura, nós temos que agir como uma nova criatura, né? Aí você sabe, esse aí é uma nova criatura, realmente. Mas aquele lá que continua a fazer a mesma coisa, ainda não nasceu de novo, não é nova criatura, não. Porque as coisas velhas ainda estão no coração dele, no coração dela. Amém. Amém. É muito interessante que aí nós temos aí uma situação, uma condição que Paulo nos dá e nos até cobra daquele povo, porque ele estava tendo os atritos ali, as dificuldades de ser entendido, compreendido por aquele povo que ele estava tentando passar essa mensagem. E era uma mensagem até de reconciliação, né, com aquele povo, né? Porque eles estavam negando a ele e seguindo aos falsos pregadores e tudo mais, relembrando isso, né? E ele, daqui em por várias vezes, ele fala, puxa, como não reconciliar, né? Eu preciso reconciliar com vocês, eu não posso passar, né, a ter problemas com vocês, porque vocês são amados e vocês me conhecem, né? Então ele veio frisando aquilo tudo, né, pelo conhecimento da palavra que ele tinha, ele veio frisando, puxa, vocês devem seguir o meu genuíno evangelho que eu estou falando para vocês, e sigam, porque é bom e vem de Deus, né? E ele tinha essa credibilidade, mas estava perdendo por uma questão de dificuldades de entendimento daquele povo, né? E aí vamos seguindo aqui. Olha, que interessante também, até eu frisei ali no Romanos 19, eu acho muito interessante esse texto, que é um texto também chave para a gente, todos são, né? Mas alguns vão se destacando um pouco mais,
E quando em Romanos fala que por meio da desobediência de um só, muitos foram feitos pecadores, né? E assim, por meio da obediência a um único, né, a Cristo ali, muitos serão feitos justos, né? Então, ao você declarar, né, que a sua vida está nas mãos de Deus, você segue a Cristo, você vai ser justificado, né? Isso vai ser dado como, né, como graça para a sua vida, né? A ser justificado por Deus. Agora você é justo, você segue com algo que vai te dar essa condição. Então, por Cristo, isso tudo acontece na sua vida, né? Não por mérito seu, né? Não por merecimento, não pela sua bondade, como diria, pela sua boniteza, pela sua facilidade ao falar, ou isso, aquilo, não é isso, né? É por Jesus Cristo, somente isso. Não pela sua bondade, não pela sua facilidade, né? No pregar até, não é isso. É por Jesus Cristo, pelas misericórdias de Deus. E aí a gente vem ali seguindo também, né? Consigo mudar a mensagem de reconciliação. Então, no 19 fala também que ele nos deu essa mensagem de reconciliação. Ele nos ensinou, né? Ele passou para que pudéssemos passar para muitos essa mensagem da reconciliação que foi alcançada com Jesus Cristo. Então, a salvação que vem, né, por professar essa fé, né, por falar dessa fé em Jesus Cristo, por crer, por estar com a sua vida ali balizada naquilo que Cristo tem para você, isso tudo é uma mensagem, como diz ali, maravilhosa e para ser passada para muitos. É uma responsabilidade muito grande e necessária. Não se fechar em 4 paredes de um templo e ali ficar orando 24 horas. Não, levar essa mensagem maravilhosa para muitos que estão fora do templo, também dentro do templo e fora do templo também. A templo e a fora do templo, como diria, né? A templo e a fora de templo. A templo e a fora de templo. Fazendo uma parafrase, uma brincadeira, com um trocadilho, como diria, né? Nós temos no 20 ali também, né, que somos embaixadores de Cristo, e ser um embaixador, né, ser um representante, né, desse país, ou representante desse reino de Deus, né, também uma grande responsabilidade. Eu estou falando isso como responsabilidade para que né, e que vocês entendam o quanto é de um grau de responsabilidade muito grande nossa vida como cristão, nosso passo a passo como cristão. Essa história de mais ou menos não tem, né? Esse justo, até também parafraseando, o que é uma coisa justa? O que é uma peça que entra justa numa posição onde ela não tem folga, onde ela não fica batendo e quebra, né? Não tem folga, ela é justa. Eu estou parafraseando porque a palavra justo tem outras conotações, né? Mas a justiça ali, a retidão e a certeza que não tem margem para ficar batendo até quebrar, né? Até lascar, até ter um problema, não, é justo. Não tem margem para lá ou para cá. Somos justificados por Cristo, né? Mas também temos que ter essa justiça para não ficar balançando para lá ou para cá, para não quebrar, para não lascar, para não trincar. Então, temos que ter o sim, sim, não, não, no sentido definitivo como cristãos. Então, somos embaixadores, e isso nos leva a repensar um pouquinho como a gente tem que viver. Esse mais ou menos não nos cabe, né? Não cabe ao cristão. E a gente acaba deixando a vida mais ou menos de Cristo, né? Mais ou menos como cristãos que somos, né? Eu vou mais ou menos nesse ritmo. Não nos cabe isso. A gente acaba por sermos falhos e por sermos, né, humanos, e Deus nos entende como, né, como falhos e tudo, e por isso esse perdão diário, né, essa misericórdia a cada dia, porque nós temos a tendência a deixar uns espaçozinhos, então a gente fica ali batendo, e se deixar demais, trinca. Então, cada vez mais justo, cada vez mais certinho, né, cada vez mais encaixado, cada vez mais certinho. Então, Deus nos faz, né, esse apelo, como diz ali, né, falarmos em nome de Cristo, né? Quando dizemos reconcilia-se com Deus ali, né? Quando Deus, né, faz esse apelo por intermédio né, que Ele faz, né, por nosso intermédio, né? Reconcilie-se com Deus, né? Nós estamos sendo usados por Cristo ali, Deus está falando de uma maneira em que a gente faz esse apelo, reconcilie-se, venha se reconciliar com Cristo, né? Com Deus, para que você tenha uma vida semelhante a Cristo.
Então, há a necessidade, né? Há o arrependimento e depois a reconciliação, né? Então, existe essa diferença, né? Você se arrepende, mas às vezes você, por exemplo, às vezes você perdoa, mas você não reconcilia, né? Você perdoa uma pessoa, mas você não faz esse papel da reconciliação, tanto de você com ele, né, com esse perdão, e ao mesmo tempo de você se reconciliar com Deus, né? Você perdoa a pessoa, mas você não se reconcilia com ela, às vezes, né? E aí você recebe o perdão, mas você até não quer se reconciliar com Deus, né? Você recebe o perdão e vai em frente do seu jeito. E aí você tem que se reconciliar, né? Isso pede ali, Deus nos fala, né? Dessa reconciliação ali, né? Você tem no 21 ali, né? Que nós somos declarados justos, como nós falamos ali, né, anteriormente, né? E essa condição de sermos justos, né? Em Romanos 17 fala bem sobre isso, é bem interessante, porque o Evangelho, no Evangelho, né, é revelada a justiça de Deus, né? Tem um pastor que quer falar. Fale aí, pastor. Sim, é importante, eu acho, essa palavra embaixador. Quem você é? Olha só, a nossa responsabilidade. O que é um embaixador? O que é um embaixador? Nós somos representantes em qualquer lugar. O embaixador está representando, por exemplo, do Brasil. Onde que ele for, ele está representando o Brasil, representando o presidente. Agora, nós aqui não somos do presidente Lula, mas somos muito mais. Nós somos do quê? Embaixadores de Cristo. Então, aonde que eu estiver, onde que eu for, eu tenho o quê? Estou representando Cristo. Aí eu fico pensando, será que nós estamos representando Cristo como embaixador? Aonde nós vamos? Será que alguém olha para nós e vê que realmente eu sou embaixador de Cristo? Aquele pastor lá, Vanderlei, ele é o representante de Cristo? É uma palavra aqui que serve de uma exortação e, ao mesmo tempo, nós tomamos muito cuidado. Que, ao mesmo tempo que ser um embaixador é um grande privilégio, é uma bênção ser embaixador, agora, ser embaixador de Cristo também nos leva a uma grande responsabilidade. Então, o que eu sou? O que você é, Edgar? Marcelino? Pastor, o que você é? Nós somos embaixador. Oh, Pai amado, é muito bem. Pastor, só comentando, amém. Comentando só sobre isso também, quando existe uma embaixada em determinado país, aquele território, aquele terreno, aquele caminho, aquele pedaço onde tem a embaixada, acho que a maioria sabe, mas aquele pedaço não é do país que ele está lá. Aquele país, por exemplo, a embaixada do Brasil em Israel, aquele pedacinho é do Brasil. É Brasil, aquele pedacinho não é Israel. Aquele terreno onde está a embaixada, aquele pedaço ali é do Brasil. É Brasil ali, não é Israel. Então, por exemplo, a embaixada de Israel no Brasil é território israelense, né? Não então, é território... Então, assim, imagine que nós somos, no nosso país, o nosso reino é de reino de Deus. Nós somos daqui, nós somos representantes desse reino na Terra. Então, dá até para fazer uma analogia, o quanto nós somos importantes no sentido de sermos representantes desse reino de Deus na Terra. Ele é tão inviolável quanto uma embaixada, né? Aquela embaixada, temos autoridade em Cristo. Sim, a autoridade nesse mundo, né, tenebroso que vivemos. Então, somos uma embaixada de Cristo, né? E somos embaixadores de Cristo em vários lugares do mundo, ou em vários lugares mesmo. Então, é um território de Deus ali, e aquele lugar é um lugar que você tem que agir, né? Para que qualquer fato que esteja acontecendo ali, né, seja resolvido, você seja uma pessoa que ajuda a resolver os problemas daquele lugar, né? Você não cria problemas naquele lugar que você está instalado. A embaixada está lá para facilitar, né? Para facilitar aqueles que estão visitando o país. Amém. Aqueles que estão de passagem naquele país, eles são ajudados pela embaixada. Se você perdeu o passaporte, se você tiver um problema sério naquele país, se você não tiver condições de voltar para o seu país, se você tiver um problema de saúde, alguma coisa, a embaixada é responsável por você naquele país. Então, assim, a embaixada tem uma função essencial para aqueles que são daquele país.
Perfeito. Sentado ali. Então, ela tem uma responsabilidade muito grande sobre, por exemplo, o reino de Deus que você representa. Você é responsável também por aqueles que são os seus ali. Muito responsável. Você tem que cuidar daqueles que estão de passagem nesse lugar. Que seria o mundo. Estamos de passagem aqui. Então, você é responsável por todos esses irmãozinhos que estão por perto. Além de todos que você tem que trazer para esse país que seria o reino de Deus. Então, é uma analogia interessante usar a embaixada, o embaixador de Cristo, né? E o que você faz nesse mundo, né? Que não é, né, nada diferente do que eu estou falando. Né? Sim, Amém. Edgar. Tem pessoas que levantaram a mão, tá, Edgar? Também. Oi, quem? Depois que o pastor falar, tem a Débora que levantou a mão e tem a Elza também. Ah, legal. Então, o pastor... Então, estou vendo aqui o representante, por exemplo, lá dos Estados Unidos. Olha, eu sou representante dos Estados Unidos, né? Embaixador de lá. Como disse o Edgar, aquele pedaço da terra, ali onde que está localizada a embaixada, é minha. Foi uma conquista, né? E agora você imagine, quem é que levou esse embaixador? Olha a sua escolha. O presidente escolhe o embaixador, aquele que vai saber falar aquela língua, especialmente do país, né? Que é um homem inteligente. Agora, nós não somos dos Estados Unidos, nós somos embaixadores, olha só, do Rei dos Céus. É muito mais do que isso. Olha, eu sou embaixador. De quem? De que país? Do Rei dos Céus. Oh, glória a Deus. Olha a responsabilidade, hein, pastor? Olha, né? Olha só. Olha que embaixada. É o que eu falei. É embaixada. Onde você está, você é o embaixador de Cristo. Não tem como fugir. Se você, em qualquer lugar que o embaixador está lá, quando chega o embaixador, o que acontece? Vamos dar a palavra para o embaixador. Né? Aquele é embaixador dos Estados Unidos, aquele é da China. E quando você chega, né? Oh, Deus, eu sou embaixador do Rei dos Céus, pela misericórdia. Então, ali nos carrega no nosso ombro uma grande responsabilidade. Amém. Amém. Quem é o próximo aí? Marcelino? Pastora Débora. A Débora. Vamos lá, Débora. Bom, na realidade é que já foi para outro assunto, mas lá o que eu... Mas pode voltar, pode voltar. Estava falando sobre o perdão que a gente recebe de Deus, né? Muitas vezes, acontecem situações na nossa vida, a gente fala, eu não vou perdoar, é injusto comigo, não aceito o seu perdão. Ou a gente não fala com a nossa boca, mas no nosso íntimo a gente é isso que está pensando, né? E esquecendo que Deus nos perdoa a cada hora, vamos dizer assim, cada vez que você está pedindo perdão ao Senhor, a misericórdia dele é a causa de não sermos consumidos. Então, quem sou eu, né? Como diz aí na fila do pão, né? Quem sou eu na altura do campeonato para dizer que não vou perdoar alguma pessoa, para dizer que eu não aceito o perdão, ou isso ou aquilo. Muitas vezes a gente precisa olhar para o nosso nariz, né? Para o nosso umbigo, vamos dizer assim, e falar, olha, você precisa da graça de Deus, então você tem que liberar o perdão. Isso é um assunto entre a pessoa e Deus. Libera o perdão porque Deus te perdoa o tempo todo, né? Não vou dizer bem o tempo todo, porque você precisa pedir perdão ao Senhor. É que a palavra fala que se nós confessarmos o nosso pecado, então nós precisamos confessar. Então eu queria só deixar claro aqui, né? Lembrar a todos que muitas vezes a gente se acha tão dono da razão, a gente se acha tão bambambam da história porque não querer aceitar uma situação, não perdoar isso e aquilo, sendo que Deus, com a misericórdia dele, nos perdoa sempre. Amém. Quem mais? Elzinha? Elzinha. Eu ia falar, mas é basicamente o que a Débora falou e o Edgar já esclareceu, essa questão da reconciliação. Né? Para haver uma reconciliação, se eu estou reconciliando, quer dizer que houve uma quebra, houve um afastamento, e ontem até foi falado lá da importância do perdão, lá na palavra ontem, né? Que nós devemos liberar, não é que, eu não quero liberar, não vou liberar, não. Eu preciso liberar, assim como também eu preciso pedir perdão. Se eu errei, eu não posso achar que, eu sou sempre a dona da verdade. Não sou. Então, se houve uma quebra, se houve um rompimento, para que haja
essa reconciliação, tem que haver esse pedido de perdão, esse reconhecimento de que, olha, eu errei, estou aqui te pedindo perdão, ou estou aqui te liberando perdão. Você fez tal coisa que fiquei magoada, mas eu estou te perdoando. Então, isso é muito importante, né, Edgar? Como você falou, as pessoas às vezes perdoam, mas não querem reconciliar. Sim. Mas é importante fazer a coisa completa. Errou, perdoou, ou pediu perdão e se reconcilia. Muito interessante essa... Elza, olha que interessante ali, eu até frisei num textinho ali, num aviso ali, depois eu vou passar para a Rose que está com a mão levantada, né? Mas aqui, a reconciliação é um processo que ultrapassa o perdão. Ela é alcançada quando dois ou mais estavam em conflito e chegam a uma relação positiva entre si. Então, assim, perdão é essencial, é fundamental para o cristão. Eu te perdoo, mas não está reconciliado. Não está, sabe? Né? É como se Cristo nos reconciliasse, porque você pede esse perdão e ele está se reconciliando com você, e depois você fala, mas eu não quero falar com Cristo, eu só quero perdão. Aí ele te dá o perdão e você fala, mas agora eu não quero falar com ele. Então seria quase como isso, sabe? Aí você pede perdão, mas não quer mais falar com ele. Eu perdoo, mas eu quero que ele fique longe. É muito estranho isso, né? Porque parece que, sabe, a gente entende às vezes muito isso com criança, né? A criança está brigada, briga ali, daí um pouquinho, ela briga e sai. Daí um pouquinho ela se reconcilia. Né? Ela perdoa, tá bom, vai, vamos continuar jogando, vamos brincar. Daí um pouquinho já está brincando e já está perdoado e já se reconciliou com aquele outro, com aquela criança. Então, por isso que eu coloquei uma foto de uma criança ali abraçando a outra. É impressionante como você vê isso, né? Eu vejo isso muito nos meus netos e tal. Um briga com o outro, mas daí um pouquinho os outros já estão juntos de novo. Perdoou e, além de perdoar, se reconciliou. Isso é essencial, isso é fundamental para o cristão, né? Não, eu perdoo, mas não quero nem ver a cara dele. Então, sabe, é meio estranho isso, né? Mas aí é um processo que ultrapassa o perdão. Isso é um negócio impressionante, né? É um ministério X, né? Que a gente às vezes não liga, né? Vamos ver ali, a Rose quer falar também? Eu quero falar. Então, acho que hoje a aula de hoje tem muito a ver com a pregação de ontem, essa questão do perdão, essa questão de ser embaixador, né? Que foi falado aquele versículo lá de Esther, né? Que ela foi colocada com aquele propósito naquele lugar, né? E ela poderia morrer, mas mesmo assim ela estava ali com aquele propósito. Ela ia morrer, se ela de um jeito ou de outro, ela poderia morrer, né? Então é isso, nós somos embaixadores, nós estamos naquele lugar ali para ser embaixador. Eu lá no meu trabalho, Deus tem um propósito para mim ali naquele lugar, eu tenho que representar o reino de Deus ali naquele lugar, no meio da minha família, eu tenho que representar o reino de Deus, independente do que vão achar de mim. Né? Não importa o que vão achar de mim, diz aquele louvor, né? E você tem que ser representante do reino de Deus ali naquele lugar. E sobre o perdão também, foi falado ontem também sobre o perdão, então tem, quer dizer, eu acho que tem tudo a ver ontem, né, com o nosso culto. E assim, a questão do perdão, eu já dei um testemunho na igreja uma vez, eu não vou dar o testemunho inteiro, que é muito grande, mas era a questão do meu pai. E como disse a Débora, quem sou eu na fila do pão para não perdoar? Exatamente isso, Débora. Deus falou, foi bem isso comigo, assim, foi assim, na nossa mesa de cozinha, né, Edgar, é o nosso espaço onde a gente conversa, onde a gente chora. Eu vivi um luto por muito tempo e de repente eu descobri uma coisa que me magoou demais e eu peguei e fiquei com uma mágoa muito grande, né, do meu pai, depois que ele tinha morrido mesmo, né, e aquilo deixou aquela mágoa e o luto acabou, o luto se transformou em mágoa, e eu fiquei muito tempo assim. Aí um dia, um dia na mesa também, nesse mesmo lugar que eu chorava, nesse mesmo lugar que a gente conversava, o Espírito Santo falou comigo, porque eu presenciei a morte do meu pai, e eu vi que ele foi salvo ali no leito de morte. Deus fez isso para mim estar ali, para ver que ele tinha perdoado ele, Deus perdoou ele, Deus levou ele para junto dele, né? E aí Deus falou assim, se eu perdoei, o Espírito Santo falou claramente comigo isso, se eu perdoei, quem é você para não perdoar? Se eu perdoei ele, por que você não vai perdoar? Foi muito claro, isso foi muito nítido para mim. Acho que Deus nunca tinha falado tão nitidamente uma coisa para mim, como ele me falou, assim, particular, assim, como ele me falou naquele dia. E a partir daquele dia, aquela mágoa, ela foi arrancada assim do meu coração de tal maneira que eu não pensei mais no meu pai com mágoa. Não pensei mais. Tirou a tristeza, o luto,
mas também tirou a mágoa. Então, a partir daquele dia, eu comecei a pensar novamente do meu pai de uma outra maneira, nos momentos bons, nas coisas boas. Essa semana mesmo peguei, que eu sinto uma saudade grande dele, sabe? Uma saudade muito grande. E hoje a gente lembra dele nos momentos bons, né? A gente conversa, eu e Edgar conversa sobre ele, mas conversa de uma maneira gostosa, de coisas boas que a gente viveu. Mas foi o Espírito Santo de Deus que tirou aquilo de mim. Ele falou claramente: quem é você para não perdoar, se eu perdoei? É isso, na vida da gente é isso, né? Nós não somos ninguém para falar: eu não vou perdoar. Como assim você não vai perdoar? Se Deus perdoou, você também tem que perdoar. Se Deus te perdoou, e te perdoa a todos os momentos, quem é você para não perdoar? Amém? É isso. Amém. Tem mais alguém que vai comentar na sequência? Acho que não. Vamos seguir? Tem uns poucos minutos aí, mas acho que ainda dá para iniciar esse capítulo 6, você acha, Marcelino? Quantos minutos tem aí? São 6 minutos. Dá para iniciar a ideia do 6, será? Ou é melhor? Não, bom, aí tanto faz se alguém não tiver mais, né, observação, né? A gente pode só dar um spoiler no que vem pela frente, né? Esse é um capítulo X também, né? Importantíssimo, é um capítulo X. E ele eu até queria falar um pouco, já que então ninguém vai falar. Fale. Antes de passar, você tem que ser rápido, né? Que se passar aí para o pastor fazer a oração e as considerações finais. Sim. Mas Paulo, ele abordou esse assunto no capítulo 5, né? Da reconciliação, que nós somos nova criatura e que Deus fez uma nova aliança, fez o sacrifício, né, através de Jesus, ele nos reconciliou através de Jesus, né? E agora, né? Então ele fala, e nos tornou esse embaixador, né? Então, e agora o capítulo 6 nós vamos encontrar isso, e agora, né? Qual é a responsabilidade que temos, né? Como você mesmo falou assim, tá bom, Jesus já me perdoou, tal, mas e aí, eu continuo com ele, converso com ele, né? E o daqui para frente? Então, Paulo vai trazer isso, vai ser muito bacana. Eu até sugiro que as pessoas leiam o capítulo 6, para que domingo que vem, quando a gente, né, tiver as pessoas aqui falando um pouco, cada um perguntando, vendo, né, alguma observação bacana, como tem acontecido, né? Mas esse capítulo 5, ele foi muito importante para a gente, né, nesse sentido, de que Paulo mostrou essa reconciliação nós com Deus, e também agora, o que ele espera da gente, o que agrada a Deus fazendo daqui para frente, né? É isso que Paulo também vem reforçando, e a gente vai ter isso também no capítulo 6, né? Sim. É bem interessante. Eu acho que em 5 minutos, nós vamos mudar um pouquinho agora o foco, e talvez seja... Melhor passar para o pastor, né? Passar para o pastor, porque assim, esse foco do 6, ele é específico, e ele é bem profundo, né? Porque ele vai falar de salvação, ele vai falar até de pessoas que estão dentro da igreja mesmo, mas que talvez não tenham ainda entregado a vida para Jesus. Então, é algo Amém. muito importante, e que às vezes a gente não dá essa devida atenção, né? Eu estou há 30 anos dentro da igreja, mas você já entregou sua vida para Jesus? E a pessoa fala, não. Eu ainda não estou, uma hora eu vou entregar, um dia eu vou falar, Deus, a minha vida está nas tuas mãos, algum dia. Eu não digo da boca para fora, da boca para fora é muito comum falar, isso né? Agora, internamente, né? De coração, de verdade, é uma coisa que ninguém vai saber, é você e Deus mesmo, né? Da boca para fora, todos vão saber, mas do coração para Deus, só você e Deus. E só você sabe como é que você está, né? Então, pastor, aí tem uns 3 minutos aí, dá tempo Amém. de fazer. Amém. Só quero... o versículo 18, ele começa assim, né? Ora, tudo provém de Deus. Então, eu louvo a Deus pela oportunidade que Deus nos dá de nós aprendermos a palavra, né? E saber que nada vem de nós. Se nós temos alguma coisa, vem de Deus. Se você é alguma coisa, é Deus agindo na sua vida. Tudo provém de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor por esse período que nós estudamos a palavra de Deus. Amém? Pai amado, eu quero te louvar, Pai, quero te agradecer
por esse estudo bíblico, Pai, por tudo que nós estamos aprendendo através dos teus servos, através do teu Espírito Santo. Pai amado, eu quero que nesse domingo, Pai, amado, quem sabe alguém precisa reconciliar com o Senhor, ou quem sabe reconciliar com alguém que faz tanto tempo, Pai amado, que existe uma mágoa, essa mágoa que tem prejudicado a saúde da pessoa, que haja uma reconciliação. Eu sei que não é fácil, Pai. Depende daquilo que a pessoa fez contra a gente, fica uma marca. Mas eu quero pedir em nome do Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo fale com essa pessoa, Pai. Em nome de Jesus. Que a pessoa possa reconciliar, não somente com Deus, mas também com aquela pessoa que um dia o prejudicou, aceitando o perdão, Pai. Pai amado, muito obrigado, Deus, por tudo que nós estamos aprendendo, porque tudo vem de Deus. Obrigado, Pai, e quero pedir também, meu Deus, para esse culto de hoje à noite, Pai. Eu quero pedir, meu Deus amado, venha usar o pastor Ivailton, Pai. Esse homem de Deus, que é um professor, uma bênção. Pai amado, que ele possa nos ensinar nesta noite, através do teu Espírito Santo. Obrigado, Pai amado, também pelas mulheres da nossa igreja. Deus, eu como pastor fiquei lisonjeado, Pai amado, de ver o movimento que essas mulheres estão fazendo na igreja, Pai. Continue abençoando a todas elas. E que cada dia mais haja um crescimento também espiritual. Obrigado, eu oro e agradeço. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a eterna e bendita consolação do Espírito Santo, venha repousar sobre todos que participam dessa escola dominical, em nome de Jesus. Amém. Amém. Dá a bênção. Shalom Adonai. Shalom Adonai, pastor. Amém. Shalom Adonai. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor.